Jerônimo deixa Renata no velório e se despede de forma distante, com um beijo no rosto, e parte para o aeroporto. Confusa, Renata se questiona o que poderia ser mais importante para Jerônimo do que estar ao seu lado nesse momento. Constanza liga para César e o convida para tomar um café. Ao chegar ao velório, Renata agradece a Matias para informá-la sobre a morte de Ágata. Matias tenta se aproximar de Renata, mas ela vai em direção a Adriana. Na fazenda, Matilde apresenta Manuela a Carlos, que explica que quando Renata chegar, combinará sobre seu trabalho. Matilde confessa à madrinha que não quer a esposa de Jerônimo, o bonitão, na fazenda. Manuela e Hermínia explicam que Jerônimo já é casado. Matilde lamenta não ter ninguém para namorar na cidade, mas Manuela garante que alguém especial aparecerá em sua vida. Após examinar Roberta, o médico alerta que se a pressão alta persistir, ela pode desenvolver pré-eclâmpsia. Ela deve repousar por um dia, mas o período mais crítico será a partir do 5º mês de gestação. O médico sugere que Roberta o procure na próxima semana para realizar uma ultrassonografia e descobrir o sexo do bebê. Josefina torce para que seja um menino, acreditando que isso trará grande alegria a todos. Regina pede que Carla vá ao centro e a deixe sozinha em casa. Antônio recomenda que Regina não abra nada que receber sem ele estar presente. Sozinha, Regina chora abraçada ao retrato de sua filha. Gonçalo estranha o fato de Jerônimo já ter retornado à fazenda e deixado Renata sozinha em plena lua de mel. Renata responde que foi assim que combinaram. Constanza desabafa com César, confessando que sabe que precisa apoiar Honório, mas não consegue fazer isso. César observa que decisões forçadas raramente têm um bom desfecho. Constanza nota que César é um rapaz maduro, mas ele afirma ser um homem. Ele aconselha Constanza a não tomar uma decisão apenas porque Honório precisa, mas sim com base no que ela realmente deseja fazer. Ele se oferece para apoiar Constanza em qualquer situação. Regina lê no jornal sobre o falecimento de Ágata e sente pena de Adriana. Jerônimo chega sozinho à fazenda e explica que Renata ficou na capital devido à morte da mãe de sua melhor amiga. Matilde pergunta se Renata abandonou o marido tão rapidamente. Sem responder, Jerônimo decide descansar, enquanto Lázaro repreende Matilde. Matilde comenta com Hermínia e Carlos que Renata deveria ter acompanhado Jerônimo até a fazenda. Em seu quarto, ao encontrar o lençol bordado com suas iniciais e as de Renata, Jerônimo remove e o joga no lixo. Durante o enterro de Ágata, Gonçalo pergunta por que Regina não se aproxima e ela explica que preferiu evitar problemas, pois não sabia se a esposa de Gonçalo estava presente. Gonçalo informa que Josefina não está lá e acredita que a vida quer que ele e Regina se reencontrem. Regina esclarece que está ali apenas por causa de Adriana e não por ele, mas Gonçalo ressalta que eles se reencontraram. Renata conforta Honório, que está muito triste, e pergunta por que Constanza não compareceu ao enterro. Gonçalo promete contar tudo depois. Matias consola Adriana e Regina expressa suas condolências. Ao ver Renata, Regina comenta que ela teve um gesto muito nobre ao interromper sua viagem para a fazenda e estar ali. Ela pergunta sobre Jerônimo e Gonçalo conta que ele teve que voltar para a fazenda, o que surpreende Regina, que comenta que Jerônimo deveria estar ao lado de Renata. Renata responde que irá para a fazenda no dia seguinte e que lá estarão juntos. Renata e Matias levam Adriana para casa, onde Renata se oferece para preparar algo para ela comer. Carlos critica Jerônimo por não ter ficado com Renata na capital e Jerônimo mente, dizendo que foi Renata quem quis assim. Carlos admite que não sabe o que pensar sobre isso e Jerônimo avisa que esse é um problema do casal. Aurora passeia a cavalo e encontra Jerônimo e Carlos. Ela pergunta a Jerônimo onde está sua esposa, expressando o desejo de conhecê-la. Renata se surpreende ao encontrar um recado de Augusto no celular e se pergunta como ele soube que ela ia se casar. Renata envia uma mensagem para Augusto informando que se casou ontem e que vai morar fora da capital, esperando que um dia possam se reencontrar. Enquanto consola Adriana, Matias a beija e Renata os vê juntos. Em seguida, Matias se despede e vai embora, e Renata pergunta a Adriana se ela e Matias são mais do que amigos.
Alzira informa Augusto que Jerônimo chegou sozinho à fazenda, embora tenha se casado, o que deixa Augusto intrigado. Renata se alegra ao ver a relação entre Adriana e Matias. Adriana esclarece que eles não têm um relacionamento formal e que se beijaram pela primeira vez depois do casamento de Renata. Ela não sabe o que acontecerá entre eles, já que Matias ainda ama Renata. Renata dá comida para Adriana e diz que o que tiver que acontecer, acontecerá. Ela acha que Adriana e Matias formam um casal encantador. Adriana expressa preocupação com o futuro da casa e com seu pai. Surpresa, Renata pergunta se Adriana já sabe quem é seu pai e Adriana confirma que sim. Gonçalo confessa a Matias que não gostou da decisão de Jerônimo de retornar sozinho à fazenda, mas afirma que eles não devem se intrometer. Martinha entrega a Gonçalo os remédios que Josefina solicitou. Josefina aparece e informa a Gonçalo e Matias que Roberta desmaiou. Ela encara Matias e revela que Roberta está grávida, gerando tensão no ambiente. Renata fica chocada ao descobrir que Honório é pai de Adriana, mas se alegra por Adriana saber que seu pai é um homem bom e por Ágata ter partido em paz. Adriana reconhece as qualidades de Honório, mas tem dificuldades em vê-lo como pai. Ela também não quer causar problemas para Honório, já que nota que Constanza não gostou de saber que ela é filha de seu marido. Renata se alegra por Adriana estar sob a proteção de Honório agora que vai para a fazenda. Renata sabe que Adriana também receberá todo o carinho e companhia de Matias. Josefina afirma que o homem que Roberta sempre amou e com quem teve algo a mais foi Matias. Matias responde que isso não implica que ele seja o pai da criança e Josefina pergunta com firmeza se ele tem certeza disso. Josefina avisa que Roberta precisa monitorar a pressão arterial ou ela corre o risco de perder o bebê. Matias decide falar com Roberta. Gonçalo pergunta a Josefina o que acontecerá agora. Josefina diz que Roberta e Renata arruinaram suas vidas. Gonçalo assegura que, como sempre, estarão juntos nessa situação. Josefina lembra que foi mãe solteira durante 9 anos e sabe como é difícil enfrentar a vida sozinha. Gonçalo afirma que esse não é o caso e que a criança terá todo o seu apoio. Matias pergunta a Roberta se ela está esperando um filho dele. Roberta inventa que o pai da criança é Jerônimo, alegando que ele a enganou ao dizer que estava apaixonado por ela. Ela afirma que Jerônimo a levou para seu apartamento, a embebedou e a seduziu. Matias questiona como Roberta se deixou enganar dessa forma e ela responde que precisava acreditar que alguém a amava. Sempre teve sentimentos por Matias, mas ele estava apaixonado por Renata. Matias indaga por que Roberta permaneceu em silêncio. Roberta diz que contou a Renata, mas ela não acreditou. Revoltado, Matias comenta que o casamento de Renata poderia ter sido evitado. Roberta afirma que tentou impedir o casamento até o último instante, mas Matias incentivou Renata a lutar pelo homem que amava, jogando-a nos braços de Jerônimo. Roberta menciona que Jerônimo brincou com as duas e agora ela está esperando um filho do marido de sua irmã. Ela garante que se soubesse da gravidez antes, teria impedido o casamento, mas descobriu tarde e não sabe o que fazer. Roberta não quer que seu filho cresça sem um pai. Acreditando nas palavras de Roberta, Matias a abraça para confortá-la. Carlos comenta com Jerônimo que Matilde está irritada porque está apaixonada por ele. Jerônimo não acredita, pois Matilde mal o conhece. Carlos recorda que Jerônimo se apaixonou por Renata no momento em que a viu. Ele também revela que Matilde se apaixonou por Jerônimo ao ver uma foto dele e agora está frustrada. Jerônimo diz entender o que Matilde está passando. Matias está enfurecido com Jerônimo, acreditando que além de ter roubado a mulher que amava, prejudicou a vida de Roberta. Gonçalo pergunta a Matias se ele confirmou que o bebê de Roberta é seu. Matias responde que Roberta não quis revelar nada. Gonçalo avisa que se o filho for de Matias, ele terá que assumir a responsabilidade. Jerônimo informa a Carlos que não quer que o nome de Rafael seja mencionado na fazenda para que Renata não se lembre dele. Ele também solicita que Carlos compartilhe todos os segredos do mundo do vinho para que os sonhos de Rafael se realizem e os vinhedos dele se tornem conhecidos mundialmente, elevando os vinhos nacionais com a ajuda de Rafael. Carlos oferece seu apoio para transformar os vinhos em uma referência global.
Josefina comunica a Roberta que convenceu Gonçalo de que a gravidez é delicada e que ela precisa repousar. Roberta responde que não quer passar toda a gravidez deitada. Quando Gonçalo bate a porta, Josefina pede que Roberta comece a chorar. Gonçalo oferece seu apoio a Roberta e ao neto e pergunta quem é o pai da criança. Josefina pergunta se ainda não ficou claro que é Matias, mas Gonçalo afirma que não. Roberta, fingindo estar deprimida, pede para ficar sozinha. Quando Álvaro procura Alzira, ela diz que o relacionamento acabou, mas ele não aceita a separação. Ezequiel se aproxima e informa Alzira que o filho deles está com dor de barriga e deseja ver a mãe. Álvaro disfarça e orienta sobre como tratar o menino. Assim que Álvaro sai, Ezequiel, desconfiado, pergunta a Alzira há quanto tempo Álvaro se envolve com a irrigação da fazenda. Alzira responde que não sabe e sai para avisar que precisa cuidar do filho. Renata liga para Jerônimo informando que chegará à fazenda no dia seguinte e expressa saudade. Jerônimo, com frieza, deseja uma boa viagem. Ele também pede a Carlos para verificar o preço das terras do Dr. Neves com a intenção de comprá-las. Renata conversa com Constanza sobre Adriana e sugere que ela dê um tempo para conhecê-la melhor. No entanto, Constanza não tem certeza se conseguirá. Honório revela a Gonçalo que descobriu recentemente que Adriana é sua filha, mas Constanza está tendo dificuldade em aceitar. Honório percebe que Gonçalo também está passando por algum problema. Gonçalo revela que acabou de saber que Roberta está grávida, o que deixa Honório perplexo. Regina planeja ligar para Jerônimo e chamar sua atenção por ter deixado Renata sozinha. Carla e Antônio aconselham Regina a deixar Jerônimo e Renata resolverem as questões, pois Regina não é mãe dele. Augusto lê a mensagem de Renata e fica desapontado ao descobrir que ela já se casou.